Muitos estudiosos observam que o termo judeus aparece com maior frequência no Evangelho de João do que nos outros, e que esse emprego da palavra indica que o autor do texto e seus companheiros de crença estavam ainda mais distantes da maioria do que os outros evangelistas. Dezenas, mesmo centenas de artigos propuseram soluções diferentes para a questão de como João utilizava o termo grego iudaios, em geral traduzido como judeus. Às vezes, claro, o uso que ele faz coincide com o emprego geral na época, em passagem que apenas descreve indivíduos que são judeus e não gentios, em duas ocasiões em João, estrangeiros, de início uma mulher samaritana e mais tarde o governador Pôncio Pilatos, identificaram o próprio Jesus como judeu. Em outros trechos, o termo designa, ao que parece, os judeanos, que nada mais eram do que pessoas que viviam em Jerusalém ou nas suas vizinhanças, distinguindo-os dos galileus e dos samaritanos. Em outras passagens, ainda o termo judeus serve evidentemente como sinônimo para os líderes judaicos, mas em outras, que talvez coincidam com essas, João emprega judeus para designar gente estranha a Jesus e hostil a ele. Repetidas vezes diz, por exemplo, que os judeus pensaram em lhe tirar a vida e que Jesus, em certos momentos, evitou viajar a Jerusalém por receio dos judeus. No capítulo 8, quando Jesus manteve um diálogo hostil com os judeus que nele haviam acreditado e ao final os denunciou como filhos de Satanás, é óbvio, não estavam fazendo uma simples distinção étnica, uma vez que, claro, nesta cena ele e todos os seus discípulos eram judeus, bem como os seus adversários. Aqui, assim como Jesus encarnava a luz divina da presença de Deus, os judeus representavam um mundo que rejeitou essa luz, ou como declara João no início do seu evangelho, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Mais tarde, como observa Bultmann, a palavra judeus tornou-se sinônimo de mundo, hostil e incrédulo. Henrik Schneider, pesquisador alemão do Novo Testamento, manifesta uma opinião bastante aceita por estudiosos cristãos quando ele diz: desde uma não aceitação geral de Jesus pelo povo nos primeiros capítulos de João, a oposição identifica-se cada vez mais com um grupo específico, que nesse caso, os judeus. Em última análise, o grupo representava as forças contrárias a Jesus, que são as forças das trevas. É óbvio que não estamos tratando aqui de um grupo étnico, mas de um símbolo teológico dramático. Não compreenderíamos a plena significação desse símbolo se considerássemos o judeu em João como sendo apenas uma figura histórica. Os judeus são uma realidade e ameaça sempre presente a qualquer adoração a Deus em espírito e em verdade. Outros comentaristas, contudo, incluindo Samuel Sandmel, não acham tão evidente que não estamos tratando de um grupo étnico. Sandmel defende que esses intérpretes querem desculpar o evangelho pelo seu visível antissemitismo. Observa ele que João não culpa a humanidade ou o mundo, em geral, por buscar ativamente a morte de Jesus, mas escolhe em particular os judeus. Todos os que leem o Evangelho de João podem notar que os judeus tornaram-se para ele o que Bultmann entende por símbolo do mal humano. Mas os que concordam com o mesmo Bultmann e Henrik Schneider de que o uso do termo é apenas símbolo e não tem implicações sociais ou políticas, parecem estar empenhados em evasivas apologéticas. É óbvio que a decisão de João de transformar um grupo real, identificável, entre os contemporâneos de Jesus e seus em um símbolo de todo o mal, reveste-se de implicações religiosas, sociais e políticas. Duvidaria alguém disso, de um autor influente transformar-se as mulheres ou, por falar nisso, muçulmanos ou homossexuais em símbolos do mal?
tendo escolhido para os judeus esse papel no drama, o Evangelho de João pode despertar e até legitimar hostilidades contra o judaísmo, em potencial que Fuller, estudioso do Novo Testamento, diz que tem sido abundante e tragicamente explorado no curso da história cristã. Não é meu objetivo descrever aqui em detalhes, como fizeram outros autores, a complexa situação histórica que deu origem à narrativa da paixão de Cristo interpretada por João. Vamos supor de início que, do ponto de vista histórico, seja provável que certos líderes judaicos possam ter colaborado com as autoridades romanas na prisão e execução de Jesus. Vamos supor como válido também o argumento bem explicável por Louis Martin e outros especialistas que o autor de João inclui em seu relato conflitos que ele mesmo experimentou entre seu grupo e aqueles que chamam de os judeus, termo pelo qual o autor, com toda probabilidade, se referia sobretudo aos líderes de comunidades judaicas que conhecia, bem como os seus seguidores. Minha finalidade aqui não é definir com exatidão o uso que os evangelistas davam ao termo judeu, mas algo muito mais simples. Mostrar como o evangelista João e, aliás, os outros três associam a figura mitológica de Satanás a uma oposição humana específica, implicando, em primeiro lugar, Judas Iscariotes, em segundo, as autoridades judaicas e, por último, os judeus de forma coletiva.